E aí, galerinha do Berilo, como é que estão? Vamos para mais um encontro. De antemão, quero pedir desculpa aqui pela qualidade da imagem. O aplicativo aqui, infelizmente, a minha webcam não está tão boa, mas o que importa é o conteúdo. E hoje a gente vai acompanhar com algumas informações através dos slides, beleza? Primeiro encontro, falamos sobre o coronavírus, como ele surgiu e como ele se propagou pelo mundo, certo? A gente viu que em um mundo globalizado, essa epidemia, né, ela 3, 4 meses, 3 meses basicamente, ela pôde se espalhar e da China, onde foi sua fonte, ela teve a Itália hoje como seu epicentro, certo? Nesse segundo momento, a gente vai falar sobre a peste negra. Isso. Talvez seja a grande epidemia da história. Literatura, filmes, historiadores já se debruçaram sobre esse período com grande presteza. Então, vamos visualizar um pouquinho agora sobre a peste negra. Show? Vamos acompanhar, certo? Vocês vão acompanhar o slide, eu vou ficar lá no cantinho, certo? Não precisa ter medo, eu estou aqui. O cara feito ali no cantinho, certo? Então, beleza. A peste. Onde foi que ela surgiu? Na China, Ásia Central, né? Foi originária do Oriente, surgiu na China, certo? Chegou à Europa, século XIV, através das rotas comerciais. Olha que interessante. Ele falou do coronavírus, surgiu no Oriente, na China. Em um mundo globalizado, pessoas transitam, tem a questão comercial, empresários, tem a questão turística. Século XIV, essa doença ela atravessa a Ásia, chega à Europa através de rotas comerciais. Existia uma rota na Ásia chamada Rota da Seda, era um importante trajeto de mercadorias que saíam do Oriente e iam à Europa. E há um ponto que foi a cidade de Cafa. Cafa está ali perto do Mar Negro e existem registros de que quando os mongóis estavam no seu processo de expansão, eles levaram essa doença, usaram a peste como arma biológica. Eles jogaram corpos de pessoas dentro dessas doentes, dentro dessa cidade que estavam sitiando, e aí alguns fugitivos dessa cidade de Cafa, perto do Mar Negro, foram para a Europa e conseguiram levar essa doença até o continente europeu. Então, ela também surge no Oriente e ela também é levada à Europa através de rotas comerciais, certo? A gente viu que hoje, dentro do contexto do mundo globalizado, nós temos a questão do turismo, temos a questão de pessoas que trabalham em várias partes do mundo e transitam, e aí em 3 meses o coronavírus se espalhou. Mas a peste, será que foi tão rápido assim, mesmo tendo toda essa questão comercial? Vamos ver daqui a pouco, preste atenção, né? Como essa doença era transmitida? Na época eles não sabiam, mas hoje nós sabemos que essa doença ela foi transmitida através da pulga do rato. Olha que interessante. Eles não sabiam. Daqui a pouco vocês vão ver o que é que eles achavam no período. Mas depois de algum tempo se soube que eram as pulgas do rato, certo? E essa pergunta, e a pergunta inicial lá que eu fiz, né? Por que a Europa? Por que a Europa foi tão devastada? Péssimas condições, né, sanitárias, falta de higiene, população debilitada pela fome, porque no século XIV a Europa estava num contexto de crise, peste, guerra e fome. A população europeia havia crescido muito nos últimos séculos e as produções agrícolas não foram capazes de suprir a necessidade dessa população europeia crescente. Então você juntou uma série de condições e a peste foi mais um elemento nesse contexto europeu. Uma população grande, lembrando também que foi dentro de um contexto de renascimento comercial e urbano, na Baixa Idade Média, a partir do século XI. Então, as pessoas estavam voltando a migrar para as cidades e a cidade vai ser o lugar perfeito para que essa peste pudesse se desenvolver. Por que uma cidade? A gente está vivendo isso hoje. Uma cidade, as pessoas vivem mais próximas, né? No campo, não. Tanto que na Europa Oriental, em que ainda havia uma questão social muito mais atrelada ao campesinato, aos camponeses, né? O crescimento urbano era inferior ao da Europa centro-ocidental. O que é que acontecia? O número de mortes foi menor. A propagação no campo vai ser menor.
E na Europa centro-oriente, centro-ocidental, França, Alemanha, Itália, ela foi devastadora. E a Itália também. Eu vou trazer um relato daqui a pouco de alguém que viveu essa situação. Então, por que a Europa? Péssimas condições, falta de higiene, população debilitada pela fome e o contexto urbano, o crescimento, o renascimento urbano e comercial. Eu falei aqui do coronavírus, 2, 3 meses, da China, até o ápice agora que a gente está vivendo na Itália. Mas a peste negra, ela surgiu lá por volta de 1333 na China, atravessa a toda a Ásia pela Rota da Seda, e a bronca vai acontecer por volta de 1348. Né? 1348, a Itália vai ser um desses epicentros. Então veja quanto tempo. De 1333 a 1348. Depois, lá no final da aula, a gente vai ver que, mesmo passando esse período na Europa, a peste ela não desaparece. A peste ela continua. Ela tem outros momentos em que ela vai reaparecer. Até porque essas pessoas elas não compreendiam muito bem a origem dessa doença. Então, isso vai prejudicar bastante o controle e a forma deles perceberem como é que essa doença começava. Eles não entendiam que o meio em que eles viviam era o causador disso. Eles imaginavam outras coisas. Daqui a pouco a gente discute um pouquinho sobre isso. Certo? Então, vamos lá. Quais eram os sintomas da peste? A bactéria, depois de 7 dias no organismo, ela fazia com que as pessoas sofressem de uma febre muito alta, um mal-estar, que aparecessem bulbos pelo corpo. Depois ela causava uma séria hemorragia e praticamente a boa parte desses afetados chegavam ao óbito. Havia um ditado na época que dizia que se almoçava com seus parentes na terra e jantava com seus parentes no além, devido à velocidade com que essa doença se propagou e a velocidade também com que as pessoas que adquiriam essa doença morriam. Né? Pelos relatos, era uma coisa terrível. Né? Os mortos eles foram se acumulando nas cidades e as pessoas não entendiam bem o que estava acontecendo. Nesse primeiro momento, a peste era transmitida pelo rato, pela pulga do rato. O rato levava a bactéria, a pulga sugava esse sangue, picava o humano, passava para o humano. E no segundo momento, que foi quando ela se tornou mais devastadora, essa doença foi transmitida via oral, tossindo, espirrando, se jogava no ar e quem estivesse perto já absorvia. Então daí a gente já viu como é bem complicado a gente visualizar uma situação em que a doença é transmitida de pessoa para pessoa. Por isso, olha aí, hoje estamos vivendo em uma época em que está se pedindo aos Ministérios da Saúde, OMS, Organização Mundial de Saúde, está pedindo isolamento, para que as pessoas evitem o contato, para que o coronavírus ele não possa se expandir. Na época, as cidades amontoadas, sem nenhuma estrutura, não tinha muito o que fazer. Então, era essa a lógica que acontecia, certo? Está vendo algumas representações, né? O médico antipeste aqui com sua roupa. Mal ele sabia que a melhor coisa que ele tinha que fazer era não ir até onde estavam os doentes, porque ele estava ajudando a propagar essa doença também. Então, era bem complicado, até porque a medicina na Europa não era algo tão assim, inusitado. Né? Eles trabalhavam com óleos, mais coisas atreladas à religião, ao misticismo, do que propriamente ciência em si, certo? Quais foram as consequências? Várias, né? As pessoas abandonaram as cidades, ou seja, a um determinado momento, as pessoas vinham do campo, questão do crescimento urbano, renascimento comercial, e agora elas procuravam lugares onde o ar fosse mais puro, porque elas acreditavam que a doença estava no ar e elas poderiam pegar a qualquer momento, certo? As plantações foram abandonadas, o que reduziu a mão de obra e também reduziu a quantidade de alimento disponível para a população. Então, você joga a doença da peste, somada com a fome, e aí você cria um inferno na Terra. As pessoas acreditavam que o mundo estava acabando e tal. Né? Há um empobrecimento da nobreza também, houve a redução dos exércitos. Né? Lembrando que ao mesmo tempo que está tendo essa peste, na Europa está tendo, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos. Então você tem um cenário de guerra, peste e fome.
Se não morresse da fome, morria da peste. Se não morresse da peste, morria nas guerras. Lembrando toda aquela estrutura de vassalagem e servidão, né? Certo? E nesse período você também vai ter a ascensão da burguesia. É durante esse século XIV, século XV, que a burguesia vai ascendendo e vai galgando, e vai depois se aliar com o rei, porque ambos vão precisar um do outro nesse contexto ao qual eles estão inseridos. Mas o foco aqui é a peste. Vamos voltar. Houveram revoltas populares, né? Menos pessoas e mais terras proporcionou a redução do preço dessas terras. E olha que interessante. A igreja não podia explicar e nem curar, obviamente. Olha só. Você vive em um mundo em que a igreja católica é dominante, é o maior poder da Europa, ela concentra as maiores riquezas do continente, né? O Papa, ele era o representante de Deus na Terra, né? E as pessoas recorreriam a ele. Mas ele não teve como explicar. Isso vai gerar uma dúvida por parte da população, né? Gerou uma dúvida. A igreja ficou de mãos atadas, porque não obtinha respostas para aquele mal. E também favoreceu, muitas vezes, uma busca pela salvação, porque acreditava-se dentro do pessimismo coletivo que o mundo ia acabar ali. Então você tem uma procissão de flagelação. As pessoas chicoteavam as costas até sangrar, porque acreditavam que tinham que se redimir dos pecados, né? E aí você tem todo um cenário escatológico de que tudo irá encerrar por ali. Então você tem todo um cenário, inclusive essa ideia de que a Idade Média é uma idade de trevas, a peste contribuiu muito, né? Porque você tem registros de obras, você tem pinturas, você tem textos que falam sobre esse momento de uma maneira em que o ser humano perdeu mesmo a perspectiva de que houvesse um amanhã para ele, certo? Aqui eu estou mostrando duas dessas obras para que vocês possam visualizar, né? As pessoas com corpos cadavéricos, a morte chegava sem avisar e as pessoas morriam aos montes, né? Dentro desse contexto, acredita-se que em torno de 1/3 ou 2/3 da população europeia morreu. Então, imagina você, de cada 3 pessoas, 2 morreram. No total, acredita-se que foi em torno de 50 milhões de mortos no mundo. Isso. E você tem que imaginar também uma população bem menor, muito inferior à nossa. Então, olha só a quantidade de mortos e olha o contexto. Aí, voltando para o que eu tinha dito. Como eles explicavam? Eles não sabiam que era a pulga do rato e depois também eles não se atentaram à questão da transmissão via oral. Na visão popular, essa epidemia foi encarada como um grande castigo de Deus pelos pecados humanos. Mas sobrou para os judeus também. Os judeus foram acusados de envenenar as águas. Não somente os judeus, os muçulmanos, os ciganos, os leprosos. Mas vamos falar especificamente dos judeus, que eles viviam à margem dessas sociedades e tal. O judeu, como o muçulmano também, a questão dos orientais, eles têm a questão da purificação. Então, assim, eles não tomavam a água também dos poços que os outros tomavam. E sempre eles estavam se limpando. E viviam à margem dessa sociedade. Há vários momentos que esses judeus eles foram acusados das mais variadas situações que aconteciam numa sociedade dessa. E aí, quando aconteceu essa peste, as pessoas olhavam para aquele povo que não queria se misturar com eles. Você tem toda uma questão religiosa também, de que o judeu havia crucificado Jesus. Uma coisa atrelada à outra. O número de judeus que morriam também pela peste era menor. E aí, você tinha a situação perfeita para incriminá-los, né? Então, muitos judeus foram martirizados, acusados de terem terem causado essa morte aos europeus, certo? E, nesse contexto que eu falei, houve a perda da fé. A igreja perdeu, as pessoas começaram a duvidar. Pô, o Papa não está fazendo nada, a quantidade de mortos aumentam, Deus nos esqueceu. Então, era isso que eles imaginavam. E aqui eu trago um depoimento de Agnolo di Tura, que ele viveu em Siena, na Itália, um dos lugares mais afetados, né?
Ele vai dizer que enterrou seus 5 filhos com as próprias mãos. E ele vai dizer que não havia quem chorasse por algo morto. Porque uma vez que cada um esperava, porque assim, não tinha tempo para você chorar, porque esse tempo de você estar velando ou chorando morto, era o tempo que você estava esperando a sua própria morte. E ele está dizendo que morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Sim. É um depoimento de alguém que vivenciou isso e registrou e pôde deixar para a posteridade essa visão sobre o assunto. Então, mesmo após esse surto, que durou entre 1333 até a virada do século XIV para o XV, em outros momentos essa peste também aconteceu. Por exemplo, na Itália, 1630, em Londres, 1665, em Viena, na Áustria, Marsella, na França. Em 1771, ainda tem registro sobre o que aconteceu sobre a peste em Moscou. E ela ainda não foi extinta. Hoje, graças a Deus, nós temos medicamentos, antibióticos, que possam conter o surto dessa bactéria. Mas durante a boa parte da história não se tinha isso. Certo? Então, olha o contexto da peste. Vamos só recapitular. Surgiu no Oriente, se espalhou para a Europa. A Europa foi o lugar onde teve os maiores transtornos, por conta que a gente já viu o crescimento urbano, as cidades habitadas. 1/3 a 2/3 da população estimada pereceu durante essa crise. Eles não tinham entendimento de fato do que era essa peste. A culpa recaiu para o imaginário de que o mundo estava acabando, mas também eles culparam populações como judeus, muçulmanos, leprosos. E a peste, com o passar do tempo, ela foi tendo seu pico de ação diminuir. E aqueles sobreviventes deixaram esse relato para a posteridade. Certo? Então, ficamos por aqui. Espero que eu tenha contribuído. Qualquer dúvida, pode mandar aí na descrição sobre o que foi a peste, se ficou alguma coisa clara. Espero que vocês tenham gostado e vamos focar para frente pensando na próxima discussão que a gente vai ter. Beleza? Pois vamos lá. Divulgando. Uhul!